Bom, então, pessoal, para começar essa aula, que nós estamos começando nesse exato momento, né? Nós vamos, estudar hoje, então, o pensamento de Karl Marx, né? Que é o último sociólogo, né, da tríade Marx, né, Durkheim e Weber, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver Karl Marx, que se relaciona com a questão da classe social, né? O estudo da relação entre classe social e direito. Então, como é que eu vou organizar aqui, pessoal, para a cabecinha de vocês? Eu vou pegar assim, a gente vai primeiro ver o pensamento de Marx, que muitos já viram no colégio e tal, né? E depois a gente vai entrar na discussão da relação entre a ideia de classe social e direito, daí mais atrelado ao nosso manual. Tá legal? Tá legal. O Vinícius já está legal, então tá legal. Então, assim, o que é o Marx? Vocês conhecem Marx, né? Quem não estudou na escola conhece de defender ou de falar mal, né? Porque todo mundo agora, né? Ah, é marxista, é comunista. E os outros o contrário. Enfim. Mas aqui, do ponto de vista da ciência social, o Marx tem um papel importante, porque ele foi o fundador de uma sociologia, né? Que se chama justamente sociologia marxista, e que está voltada para a questão da existência de classes sociais na sociedade, né? Bom, o Marx, então, ele é alemão, né? Ele é alemão, mas acaba produzindo grande parte da obra dele, passou pela França, né? Pela Bélgica, mas acaba produzindo os principais trabalhos dele depois na Inglaterra. Essas migrações que ele faz são por razões políticas e financeiras, porque ele não consegue entrar numa faculdade, né? Se ele tivesse entrado numa faculdade para dar aula, que nem o Weber, nem o Durkheim, né? Ele ia ter se acomodado e tal, ir lá falar das aulas dele e tal, ia ter ficado tranquilo. Ele não conseguiu entrar na faculdade, não aceitaram ele para ser professor da faculdade lá. E daí ele teve que ficar agitando por aí. Então, ele é formado em Direito, que nem o Weber e que nem o Durkheim, né? E ele tem uma trajetória interessante, porque ele sai do direito, né? Vai para a filosofia, se envolve com o movimento operário, aquela história internacional socialista, aquele monte de movimento operário, né? E, do ponto de vista do intelectual, ele vai do direito para a filosofia, para a sociologia, para a economia. Então, ele é um cara que transita, né? Em especial entre a filosofia, a sociologia e a economia. E as suas obras são tem uma importância social importante, né? Tem o Manifesto do Partido Comunista, essas coisas tiveram um impacto muito grande na humanidade, né? Na Revolução Russa, depois na Revolução Chinesa, na União Soviética, enfim. E do ponto de vista acadêmico, né? A introdução de suas obras na academia, então acontece isso de maneira póstuma, depois da sua morte. Bom, então vamos começar a ver aqui, né? Eu preparei essa ideia aqui para a gente ver de onde é que saem essas ideias do Marx. Isso aqui, a ideia da dialética, vocês já viram, né? Já conhece essa ideia de outros carnavais, né, Vinícius, né, Débora? Né? Talvez tenham visto na filosofia também, né? Que é uma ideia de construção do pensamento. Como é que o pensamento se constrói? Daí tem essa ideia, que é uma ideia antiga, né? Uma ideia bem antiga, que é o seguinte: a gente tem uma forma de pensar, né? A gente pensa que algo é correto, né? A gente pensa, bom, eu tenho uma visão do que é correto, e essa visão entra em choque com uma outra visão, né? Então, essa tese choca com uma antítese, né? E na disputa entre essa tese e essa antítese, o que resulta como síntese não é nem a tese original, nem a antítese original, né? Mas é algo que tem um pouco de tese e um pouco de antítese. Porque nem tudo né, assim, do ponto de vista do conhecimento humano, muitas vezes as pessoas têm ideias, né, essas ideias não se verificam, não se comprovam na prática, mas elas também não são totalmente erradas. Então, aqui essa ideia de desenvolvimento do pensamento, ela é baseada em desenvolvimento do pensamento de maneira gradual e com base, né,
na troca entre os postulados iniciais e os postulados posteriores, né, de maneira que não existe assim, uma predominância da tese ou da antítese quando se forma a síntese. Então, a síntese ela acumula um pouco de tese e um pouco de antítese. E o desenvolvimento do pensamento humano, então, seria essa ideia de uma constante, né, luta das teses com suas antíteses, formando sínteses e novas teses. Ficou bonitinho o gráfico aqui, né, Vinícius? Deu para pegar, né? Tá. Daí, o que tem aqui, né? Qual que é a questão? Aqui a gente tem a dialética, como ela foi pensada. Eu estou falando aqui de maneira muito sintética, né, bem resumida, como ela chega em Hegel e em Marx. A gente fala, Marx é um pós-hegeliano, né? Tudo bem. Aqui a gente poderia falar, né? Isso aqui começa lá com Kant, bom, enfim, né? Na verdade, tem Locke, já, pensamento, como é que funciona o pensamento. Daí, depois Kant faz uma série de contribuições nesse sentido, né? Daí chega em Hegel e daí vem Marx. Bom, o que importa aqui para nós, né? Hegel pensou assim: olha, aqui há uma ideia contra uma outra ideia. Aqui ele pensa, são duas ideias que se chocam para fazer uma nova ideia, né? Nova ideia. Mas ele pensou assim, tá, mas ele achava que não era só essas ideias, né? Que as ideias não essas ideias não eram ideias soltas no ar. Então ele pensa assim, bom, alguém tem uma ideia do real, né? Uma ideia do real. O que é essa ideia do real? É a ideia do que eu acho de como eu acho que as coisas funcionam. Bom, eu penso que as coisas funcionam de tal forma. No entanto, a minha ideia do real, ela é rejeitada pelo real, né? Ela é negada no real. As nossas ideias, elas não correspondem aos fatos, vamos dizer assim, né? A gente reflete sobre como nossas ideias não se realizam na prática, e na medida que elas são negadas pelo real, a gente tem a construção de um pensamento concreto, um pensamento que é, em parte, ideia, né? Em parte, realidade. Eu tinha um exemplo para falar disso, não é um bom exemplo, assim, não é um exemplo bom, pelo menos não para deixar gravado, assim, né? Mas agora não me ocorre um exemplo melhor, né? Então, vamos deixar gravado isso, vocês, por favor, não espalhem. Pensa assim, o cara tem uma ideia tem uma ideia, né? Pensa assim, eu tenho uma ideia muito boa, né? Eu vou, né? Uma coisa, eu vou abrir o casamento, né? Vou fazer um casamento aberto, né? Não vamos ter mais, né? Não vai ter que ter fidelidade, essas coisas aí e tal. É a ideia do real do cara, né? Porque ele pensa, então eu vou ser mais livre e tal, vou conseguir me relacionar com mais pessoas, vai ser muito bom. Ele propõe isso lá para a companheira dele. E ele diz, tá bom, então vamos lá, tá bom. Boa ideia. E daí, quando ele vai ver essa ideia dele no real, ele é um fracasso. Ele começa a ter ciúmes, começa a se preocupar né, com o que está acontecendo. Daqui a pouco a companheira, né, o companheiro, né, não dá mais bola para ele. Enfim, entra em crise o relacionamento, né? Então, a ideia que ele tinha no real é negada pela realidade. E daí o cara tem que lidar com o concreto, né? O concreto é a frustração de suas expectativas, né? Daquela ideia que ele tinha, porque as suas ideias foram negadas pela realidade. O que achou do meu exemplo, Vinícius? É bom, bem instrutivo. Bom, se foca aí na parte instrutiva dele, que eu não fico com vergonha de falar isso gravando. Bom, mas é professor, pode falar bastante desse assunto. Eu tenho que fazer um seminário de monogamia e tal, e minha tese da crítica vai ser a poligamia. Olha aí. De onde é que veio isso, Débora? Hã? De onde é que saiu essa ideia?
O seminário é sobre a monogamia, né? Ah, para apresentar em outra cadeira? É, de filosofia. Ah, então tá bom. Então eu Tá, não me importo. tá bom, estamos todos falando essas coisas. É, bom, enfim, mas aí é só para a gente pegar, né? Como que uma ideia, aqui para o Hegel, né? Ela é negada no real. Opa, passou aqui. Ufa, voltei. Negada no real. Daí, o que o Marx fala, né? Então, essa aqui é uma dialética que depois o Marx vai dizer que é idealista. Daí o Marx diz assim, não, né? O Hegel está errado. Né? O que a gente tem que fazer é um outro tipo de dialética, uma dialética materialista. Ele vai dizer assim, então, assim, não existe, o que se imaginou que fosse uma ideia que fosse uma ideia autônoma, né? Uma ideia que existisse independente das relações materiais, ele vai dizer, não, essa ideia, essa noção de que existe uma ideia independente das coisas materiais da vida, é falsa. Precisamos rejeitar a noção de ideia como algo com uma vida própria. Né? Então, ele vai dizer, a gente tem que olhar apenas para o real. Né? Ele vai dizer assim, então, a dialética que o Marx diz é a dialética do real de A com o real de B. Então, não é a ideia do A contra a ideia do B. Né? Aquilo que já é o real do A contra aquilo que é o real do B e que, no entanto, nega o real do A. Então, o que é real para o B nega o que é real para o A. E nessa relação entre duas realidades, né, que se opõem, tu tem uma relação que é uma relação que não é de reflexão, mas é de conflito. Porque aqui não existe, né, um conflito material, né, um conflito que não é um conflito, ou pelo menos não é apenas uma ideia de conflito de ideias, né, mas é um choque de questões reais, materiais. E dessa relação de conflito entre o real de A e o real de B, o real de B sendo a negação do real de A, o que surge não é o concreto, porque o concreto já existe tanto em A quanto em B, mas é a transformação do real. Né? Uma transformação da realidade por meio do choque entre o real de A e a negação do real de A no real de B. Legal, Débora? Qual? Tá. Então vamos indo. Então vamos ver como que ele acha que é isso aqui, né? Como que ele acha que acontece isso? Você vai dar algum exemplo agora, professor, desse último? Oi, Mônica. Você vai dar algum exemplo mais desse último? Sim, vamos fazer o exemplo agora. Beleza. Por quê? Porque isso aqui é o exemplo dele, né? Assim, onde que ele aplica isso é na ideia de luta de classe. É que a gente começa a entrar no nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é classe. O que Marx vai afirmar, então? Né? Ele vai afirmar que a dialética, essa forma de compreender a realidade, explica toda a história da humanidade. Como? Né? Ele vai dizer, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Né? Ele vai dizer assim, ele vai dizer, olha, as classes dele lá da antiguidade, tal, todas as coisas, né, dos diferentes modos de produção, chegou na atual relação dialética entre a burguesia, que é uma classe, e o proletariado, que é outra classe. Né? E essa relação é uma relação de conflito e de, aqui no caso, exploração. Por quê? Né? Porque a burguesia é o quê? A burguesia é a proprietária, né, dos meios de produção. E o proletariado
é aquele que não possui os meios de produção. Como o proletariado não possui os meios de produção, ele tem que vender o próprio trabalho. Então, enquanto a burguesia, né, ela explora, vamos dizer assim, né, ela vive da propriedade dos meios de produção, o proletariado, por ter negado a sua propriedade aos meios de produção, precisa vender o próprio trabalho como se fosse uma mercadoria. Então, isso faz com que a burguesia extraia do proletariado riqueza, né? extrai do proletariado riqueza. A minha filha veio aqui pegar umas canetas. Desculpa aí, pessoal. Então tá. E o proletariado, né? Por quê? Porque toda a riqueza vem do trabalho. Então, enquanto o proletariado produz, a burguesia extrai. Né? E a burguesia, então, faz a reprodução do capital, que é a reprodução dos meios de produção. O que são os meios de produção? As fábricas, né? A terra, as máquinas, os processos produtivos, enquanto o proletariado faz a reprodução da vida. O que é a reprodução da vida? É a manutenção das famílias, né? Manutenção do ser humano na Terra, enfim. E da relação de conflito entre burguesia e proletariado, Marx diz que acontece revolução. A revolução é a transformação da realidade por meio do choque entre as realidades da burguesia e do proletariado, né? Esse choque, né? Ele se dá pela supressão, então, da classe dominante antiga pela classe dominante nova por meio de uma revolução. E daí, o que o Marx fala? Né? Marx fala o seguinte, olha, quando essa classe aqui, o proletariado, fizer a revolução e se tornar a classe dominante, isso aqui vai ser a primeira vez, ele diz assim, né? Vai ser a primeira vez que a classe dominante vai ser a classe que produz, a classe que não tem nenhuma propriedade, a classe dos pobres, né? E, portanto, quando o proletariado fizer a revolução, ele vai socializar os meios de produção e vai encerrar o conflito, né? O conflito que foi a história da humanidade, e vai começar uma nova etapa da humanidade, que é uma etapa, né, do fim da exploração, o fim do conflito, e uma relação, então, né, que não vai ter mais exploração entre, né, de uma classe sobre a outra. Tá. O que acharam? Bem legal. Ô, professor, nesse exemplo, dá para dizer que daí começa os direitos trabalhistas, assim, vamos dizer assim. Vamos chegar lá, Débora. Vamos chegar lá. Tá. Porque embora os direitos trabalhistas eles sejam fruto, assim, do momento histórico, o que é isso? O direito trabalhista é o direito dos trabalhadores, né? Quem são os trabalhadores? A gente vai ver isso aqui ao longo da aula. É a classe que o Marx está chamando de proletário, né? Então, assim, o movimento político dessa classe gera a criação dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais. Hein, professor? Oi, Arthur. Isso aí é o que gera os sindicatos, não é? Isso é o que gera os sindicatos, né? Os sindicatos, as coisas todas. Mas uma coisa, assim, vamos dizer assim, vamos separar, então, vamos fazer isso agora, né? Vamos separar, assim, o que é as ideias marxistas, né? Da existência factual da classe trabalhadora. Então, mas assim, as ideias marxistas, elas foram muito influentes na construção política, né, do reconhecimento político dessa classe trabalhadora. Mas não foi a única, né? Tu tem, assim, a ideia de uma classe trabalhadora na social-democracia, na democracia cristã, né, no anarquismo, enfim, no liberalismo também, né? Então, a
classe, as pessoas que trabalham, elas existem porque existem na sociedade, enfim, é um dado da realidade. Agora, como que elas se identificam, né? Como as pessoas se identificam e acabam daí agindo politicamente para conseguir alguma coisa, daí o marxismo foi, de fato, muito importante. Mas a gente vai falar mais sobre isso também daqui a pouquinho. Então, vamos continuar aqui com o Marx, né? Continuar com o Marx. Então, que essa ideia do Marx, né, é a ideia do materialismo histórico. Né? Materialismo histórico. Por quê? Né? Porque ele estava olhando não para a história das ideias, de quais eram as ideias das pessoas, né? Que a gente estuda, por exemplo, as ideias que tivemos sobre o direito, né? Então o direito teve tais movimentos, né? Bom, teve, né, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, né? Teve tal evolução do direito, etc., né? Mas às vezes assim, não é para aí que nós temos que olhar. Se nós quisermos fazer uma história com base no materialismo, a gente não pode olhar para as ideias. A gente tem que olhar para as formas como as pessoas produzem as coisas necessárias para se manterem vivas. Botando assim fica bem objetivo, né? Então, sim, tem que olhar para como são produzidos os meios materiais da vida em determinada sociedade. Então, quer dizer assim, não dá para olhar para as ideias que a sociedade tem, para como que ela organiza o seu direito. E o que o Marx fica realmente muito preocupado com a questão do direito mesmo. Né? Então, não dá para ver as formas jurídicas e políticas da sociedade como se tivessem uma vida independente da vida material. Ele tem que dizer, não, tem que ver o que as pessoas fazem para viver. Como que as pessoas produzem as coisas. O que é produzir as coisas? É produzir as coisas mesmo. É produzir 1 quilo de farinha, né? Fazer esse 1 quilo de farinha sair enfim, o quilo de trigo, né? Enfim, não sei, o trigo ser produzido, ser plantado, ser colhido, ser levado para o moinho, ser produzido farinha, pegar essa farinha, levar para o padeiro fazer o pão, né? O pão sair do padeiro e ir para onde ele vai ser consumido. Então, essas coisas muito práticas assim de como funciona a vida. Ele vai dizer, bom, para olhar isso, daí ele vai ver, tem lá o feudalismo, tem outros movimentos, mas ele vai se especializar, então, no que é evidentemente mais coisa, que é o modo de produção capitalista. O que são os meios materiais, então, no modo de produção capitalista? Né? Olha, os bens da vida, eles são obtidos por compra e venda no mercado. Né? Assim, não é, assim, ele vai dizer assim, olha, mercado sempre existiu, né? Compra e venda. Mas só no capitalismo é que o mercado se tornou, né, a forma básica, né, de obtenção de todas as coisas que a pessoa precisa. Por quê? Pega no feudalismo, né, o pessoal vivia lá numa vila e metade das coisas que ele consumia era produzida ali mesmo. Ele trocava o uso da terra por uma parte da produção, né? Recebia pagamento na forma de material, na forma de bens, né? E não na forma de dinheiro. Né? Então, só com o capitalismo é que as pessoas passam a retirar as coisas que precisam para viver do mercado de maneira muito, né, muito ampla. Hoje nós vivemos só com as coisas que a gente compra, né? Ninguém produz nada, né? Ninguém produz as coisas que precisa. Hein, senhor? Oi, Vinícius. Pensando rapidamente, quando o senhor está falando aí, essa questão aí, o único país que me vem à cabeça que vive, né, dessa forma aí é Cuba, né? Porque nem a China comunista não sobrevive da própria produção, né? Ela depende Nem Cuba, porque não, isso aqui é assim, o mercado, né? O mercado é a forma, porque o nível de complexidade da sociedade hoje é tal, da especialização de trabalho, etc., né? Que ninguém consegue produzir as coisas para viver, né? Então tu pode dizer que não tem um mercado, que tem uma coisa que é um sucedâneo do mercado. O Estado pega, recolhe e distribui, né? Sim.
enfim, poderia pensar assim, né? Que seria essa forma, então, do socialismo, uma coisa assim. Né? Mas, assim, se não é o mercado, é uma coisa muito parecida com o mercado. Sim. Porque até o governo Obama tinha os embargos, né, dos Estados Unidos com relação a Cuba, então dali em Agora diante continua aqui. tendo, continua tendo. Mas é bem menor do que era, né, senhor? Eu não tenho certeza disso. Diminuiu depois que o Obama fez aquela visita É. lá e tudo, então, tipo, Sim. deu uma diminuída legal. Mas Agora, é o que mais chega próximo, eu acho, né? Seria Cuba, mas sabe né? que agora na pandemia também deu uma volta, né? Quer ver? Como a gente começou a cozinhar mais, né? Ah, Cozinha mais e compra menos na comida pronta. Né? é, Eu comprei uma máquina de fazer pão esses dias. Né? Quer dizer, antes eu comprava pão, eu agora eu estou fazendo meu pão. Quer dizer, agora na pandemia a gente passou a depender um pouco menos do mercado, porque não podia comprar, né? é, Então aqui a gente tem um pequeno, muito fazendo máscara. Eu fiz uma máscara para mim, né? Por é sim. que eu pensei que ia fazer uma máscara, eu comprava a máscara. Mas a primeira coisa, tu faz a coisa. Então agora na pandemia teve uma pequena volta, assim, de fazer bobagem. Verdade. Porque tudo que a gente precisa, a gente compra. A gente não produz nada, né? É. Mesmo quem produz alguma coisa, eu produzo o quê? Eu produzo feijão aqui, né? Tá, mas o feijão tu produz, né? Então, mas tu vai comprar o insumo do feijão, vai comprar a semente, tu compra o agrotóxico, tu compra o negócio para terra, tu compra o saco para botar o feijão, enfim. Então é tudo comércio. Isso é Ô, uma coisa do professor, capitalismo. Pois é, Bruno. nessa ideia também não entra nenhum artesão. O artesão, assim, é uma forma artesanal de produzir, né? É uma forma mais que vai lá no início do capitalismo, né? Que vai ter desde o feudalismo, com uma guilda, os artesãos, depois se evolui para o capitalismo. No início do capitalismo ainda tinha muito artesanato, né? Mas hoje o que a gente produz artesanalmente, né? É que eu vejo que muitas aldeias indígenas ainda, o índio, ele usa muito o artesanato para sobreviver, né? Isso, né? Mas assim, justamente, mas é uma parte da população que daqui a pouco não está tão integrada no capitalismo, né? É um bom exemplo. Bom, ali tem uma certa especificidade. Mas mesmo um artesão moderno hoje que vai vender as coisas no Brick, por exemplo, né? Ele fez a boneca, mas ele não produz o tecido da boneca, ele usa o botão que foi produzido na China para botar na boneca. Ele, né, o tecido daqui a pouco veio da China também, tudo veio da China, a boneca veio da China. Mas enfim, mas enfim, mesmo o trabalho artesanal hoje, né? Quer dizer, a gente compra muito pouca coisa de artesanato, né? Os móveis nossos a gente compra de fábricas, né? Mesmo quando é uma fábrica mais artesanal, ela tem linha de produção, né? O que é? Tem o cara que é especializado no corte da madeira, o cara que é especializado em montar, o cara que é especializado em passar fórmica, o cara que... Então tem uma linha de produção, né? Enfim, mas também não precisamos ficar muito... Tá bom, mas se o senhor perguntar essa questão na prova, a resposta é não. O que é não, Débora? Se o senhor perguntar essa questão na prova, a resposta é não, não existe. Não, existe, claro que existe. Vai existir uma pessoa que nem eu comecei a fazer pão Porque eu agora, vou né? pensar nos índios. Eu comecei a fazer pão. Se eu comprasse uma vaca, eu estava livre do capitalismo. Se eu botasse uma vaca, ia ter leite, ia ter pão. Ia diminuir muito Enfim, tô brincando. Mas o que importa para nós aqui, né? Vou botar numa outra coisa, porque aqui importa para nós aqui é o seguinte, olha só, aqui embaixo. Bom, não é bem isso aqui, mas tudo bem. Então essa produção, né, no mercado, ela é fruto da relação entre indivíduos que possuem os meios de produção, terra, máquinas, ferramentas, e aqueles que não possuem nada, além do próprio trabalho. O que a ideia de proletário é essa, né? É proletário, né? Proletário é prole. O cara só tem a prole dele, né? O cara que não tem nada a não ser os filhos. Daí qual que é a questão aqui? A questão importante para nós do direito é que esse cara que vende o trabalho, né? Esse cara que só tem o trabalho, ele vende o seu trabalho
no mercado de trabalho como se o trabalho fosse outra mercadoria. Então, a questão aqui é a questão de que o trabalho do cidadão, né, do indivíduo, ele é tornado uma mercadoria da mesma forma como um saco de feijão, um quilo de mandioca, né, um rolo de lã, alguma coisa assim. E essa teria sido a primeira vez que o trabalho teria se tornado uma mercadoria, porque antes tu tinha o regime de escravidão ou o regime de servidão, né? E nesses regimes o trabalho não era mercadoria, né? Um servo não vende seu trabalho, o servo está ligado à terra. Um escravo também não vai vender seu trabalho. Uma pessoa que é escravizada, né? Ela não, o trabalho da pessoa escravizada não é mercadoria. O trabalho do servo, né? No regime de servidão não é mercadoria, né? Só o proletariado, só o operário moderno, então, é aquele no qual o trabalho dele vira uma mercadoria e, portanto, o trabalho dele entra no mercado. Né? Então, isso é o que importa do ponto de vista do jurídico, porque daí o direito não é mais um direito ligado, é um direito que se concentra na ideia de contrato, que se concentra na ideia de um mercado. É um direito, né, no qual as pessoas possuem liberdade para contratar, etc. Espero que vai ficar mais claro isso agora. Vamos voltar aqui para isso aqui. Então, aqui, essa aqui é a ideia do Marx, então, sobre a relação entre classes. Né? A relação de classes é uma relação de exploração e mais-valia. O que ele vai dizer assim? Né? Olha, o desenvolvimento da força produtiva do trabalho no capitalismo tem por finalidade encurtar uma parte da jornada de trabalho durante a qual o trabalhador tem que trabalhar para si mesmo. Justamente para prolongar outra parte da jornada, na qual ele pode trabalhar gratuitamente daí, né, para o capitalista. Então, isso aqui é a mais-valia. A mais-valia é o trabalho, né, que vai para o dono. O valor do trabalho que vai para o dono. Então, quer dizer, o trabalho para si mesmo é o salário. Salário. Né? Daí, além disso, tem o que mais? Tem os custos. Quais são os custos? O custo da máquina, o custo do comércio, o custo do transporte, todos esses custos. Né? E tu soma isso aqui, né? E daí tu tem o lucro. O lucro é o que não é salário nem custo, né? Vamos dizer assim. Tem o lucro. O lucro vai para o capitalista. Só que de onde vem o lucro? O lucro vem do valor que é adicionado pelo trabalho na mercadoria. Né? E esse lucro do capitalista, então, ele é, segundo a teoria do Marx, né? Ele é furtado do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador fez um lucro. O trabalhador gera todo o acréscimo de valor vem do trabalho, né? E uma parte desse acréscimo de valor na coisa vai para o capitalista ao invés de ir para o trabalhador. Isso é a mais-valia. Ficou mais ou menos essa ideia de mais-valia, Débora? Tá bom. Tá. Então agora a gente vai para o que importa aqui, né? Para nós, para o curso de Direito, o que importa é o seguinte. Bom, aqui é uma ideia que é uma ideia, não é uma ideia propriamente marxista, mas é posterior, né? Desenvolvida a partir do Marx, que é o seguinte. Bom, por que a classe proletária consente, né? Concorda com a exploração capitalista? Né? Se a classe dominante do capitalismo é a burguesia, por que tem um governo? Né? Porque eles, olha, a classe dominante é a burguesia. No entanto, o poder é feito por outra gente. O poder do Estado é um governo. Né? Por que tem um governo se a classe dominante é a burguesia? Porque antigamente, a classe dominante era o senhor feudal. E o senhor feudal era o governo. Não tinha dúvidas. Por que no capitalismo tem um governo que não é a burguesia? Daí ele vai reinterpretar, né? Isso aqui vai reinterpretar todos aqueles conceitos de Estado,
né, de forma de governo, de poder, etc., de direito, conforme a visão marxista. Tem esse desenho, né? Qual que é a ideia, então? A ideia é que, né, que o proletariado, né, que está aqui embaixo, ele sustenta todas as pessoas que, né, não trabalham aqui. Bom, o que ele vai dizer então, né? Que tem uma superestrutura. O que é essa superestrutura? Essa superestrutura é o jurídico, o político, o religioso, o artístico, o filosófico, tudo que é na base das ideias. Tudo que é ideia é superestrutural, né? Essa superestrutura que é a cultura. E abaixo dela, né, tem a estrutura, a infraestrutura. A infraestrutura é o material, é o modo de produção. Ou seja, aqui tem as relações de classe. Aqui está o capitalismo. E ele vai dizer que essa forma, essas ideias superestruturais, elas vão ser determinadas pelo modo de produção. Então, quando muda a infraestrutura, quando muda a forma pela qual as pessoas produzem, acontecem mudanças na forma como as pessoas interpretam suas vidas, né? E essa mudança na superestrutura... Opa, o que eu fiz aqui? Derrubei sem querer. Bom, tá dando para pegar essa ideia? De onde que vem essa ideia de classe para o Marx? Sim, sim. Uhum. Tá dando, pessoal? Quem está entendendo faz um okzinho para mim aqui. Ok. Ok. A ideia, então, de onde que vem a ideia de classe para Marx? Né? E agora a gente está vendo onde que vem a ideia de classe para Marx, como que se relaciona com a ideia de direito. Estamos chegando lá. Porque o direito para o Marx é justamente... O direito para o Marx é justamente... Né? Ui, ai. Estou mal hoje, pessoal. Estou pilotando isso aqui, estou pilotando meio tonto. Professor, o direito seria teria essa parte, essa contribuição na superestrutura cultural para manter para sustentar esse modo de produção, manter o status quo, digamos assim, do sistema. Seria uma forma de É isso aí. de contribuir para que esse sistema continue permanecendo dessa forma. É essa a ideia. É isso aí, Carlos. Obrigado, Carlos. É isso aí que o Carlos falou. Então, a superestrutura, ela, em primeiro lugar, né, é produzida na medida em que um certo modo de produção se estabelece. Né? Não tem como ter uma superestrutura feudal num modo de produção capitalista. Né? Como o Carlos falou, bom, então, antes do que o Carlos falou, então, na verdade, quando muda a superestrutura, né? Quando muda a infraestrutura, muda a superestrutura. E a mudança da superestrutura faz, como o Carlos falou, esse papel de explicar, normalizar, né, as relações que são geradas pela infraestrutura. Né? Então, qual que é a questão aqui? A questão aqui do Marx é a seguinte, vamos ver se eu botei alguma coisa sobre isso. Não. A questão é assim, bom, por que existem, então, essas formas jurídicas do capitalismo? O Estado democrático de direito, o direito universal, o contrato, né, o direito racional, etc. Essas formas de contar a pena, contar né, a perda e dano das relações, elas se devem, né, o que a gente estuda geralmente como um desenvolvimento do direito ao longo do tempo, né? Uma evolução do direito. A gente viu isso para o Durkheim, claramente, que é uma evolução para ele, né? Para o Marx vai dizer, olha, não é uma evolução, é decorrência da infraestrutura material que mudou e vai servir para normalizar, para justificar, para explicar, para deixar as pessoas, né? Para que as pessoas vivam de acordo com
o modo de produção. E acontece que mudanças, né, nesse modo de produção, na infraestrutura, cria crises na superestrutura. Por quê? Né? Porque a superestrutura pode, para alguns teóricos, daí não todos, né, resistir à transformação. Bom, então vamos ver aqui, pessoal, especificamente o Estado burguês. Né? Por que do Estado? Então, o Estado, porque a gente chama de Estado, né, Estado de Direito, né, Marx chama de Estado burguês. O que ele vai dizer? Né? Vai dizer, o Estado burguês é o seguinte, lá para os contratualistas, não para todos eles, né, mas, enfim, pelo menos para Rousseau, né, o Estado tem que realizar o bem comum. Para Hegel, é a vontade universal. Para Marx, ele vai dizer, olha, isso que se parece vontade universal, na verdade é domínio de classe. Então, o Estado burguês, eles chamam de burguês porque o Estado burguês é o estado de domínio da burguesia. E por que ele funciona? É o que o Carlos falou para nós já. Ó. Por quê? Porque para manter a propriedade. Por quê? Porque a ideia de propriedade justifica por que o burguês pode explorar o proletário. Por quê? Porque o burguês possui a propriedade dos meios de produção e o proletário possui a propriedade do seu trabalho. E daí o proletário vende para o burguês o seu trabalho em troca de um salário. Então, a ideia de propriedade justifica a exploração, né? A exploração do proletário pelo burguês no capitalismo. Deve dizer, a polícia, né? A polícia, então, ela vai fazer a repressão, né? Vai fazer a repressão para manter essa ordem de coisas. A jurídica vai esconder a opressão de classe com a forma jurídica de troca. Né? Vai dizer, olha, vai dizer que existe uma troca entre iguais. O empregador e o empregado são dois sujeitos de direitos com liberdade de contratar e eles são iguais e por isso eles podem negociar livremente né, a venda do trabalho, como se fosse uma mercadoria, mas isso esconde opressão de classe. Por quê? Porque o trabalhador, se não vender o trabalho, morre. Não tem que alimentar a família dele e tal, e então não tem opção. E a forma política. Qual que é a forma política? Né? É esconder o domínio político de classe. Né? É esconder o domínio da classe, né? Dizer que o interesse da classe burguesa é universal. É o Estado universal, o direito universal, o bem comum. Então, a política, né? A política serviria para esconder o domínio de classe, dando para as leis, para o exercício do poder, etc., a aparência de universalidade, a aparência de ser, então, isento, vamos dizer assim. Tá, acabamos com Marx. Essa foi a aula mais rápida de Marx que já existiu na face da Terra. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Tá. Então agora a gente vai ver de onde que isso vai para a estratificação social e direito. No manual, lição 9, do Ana Sabadell. Tá. O que ela vai dizer, né? Vai dizer, olha, tem essa questão aqui, tem esse problema para a sociologia. Porque a sociologia, né, ela mostra que existem classes sociais. Né? Existem classes sociais com diferenças entre elas. E aqui não é necessariamente a classe burguesa e proletária, né? Mas tem pobres, tem ricos, tem nacionais, imigrantes, etc. Só que o direito ignora as classes sociais. É neutro.
considera todos os indivíduos como livres e iguais. Então, enquanto a sociologia reconhece, o direito, via de regra, não reconhece. Então, a sociologia jurídica tem essa situação paradoxal, né? A Dulce Sabadell fala. Daí aqui, bom, a gente já viu aqui no Marx, né, a ideia de classe social para o Marx, né? Não precisamos repetir. E o Weber, a gente já viu o Weber também, né? A gente viu o Weber anteriormente. Então ela vai dizer, olha, também a ideia marxista não é a única para falar de classe. Weber também explica a classe, né? Mas para ele, a classe aqui não vai ser apenas capitalista, né? O burguês versus proletário, mas vai ser, então, muito mais diversificada, né? Pode ser, dependendo do trabalho, mas também riqueza, educação, acesso a cargos públicos, cargos jurídicos, né? Classe, gênero, cor ou raça. Aqui, então, para o Weber tem uma noção de classe mais dispersa que para Marx. Além disso, tem duas visões, uma objetiva e uma subjetiva. A visão objetiva é dizendo, bom, como é que a gente identifica uma classe? A gente tem que ver se a pessoa, como que a pessoa vive, condições objetivas da vida. Qual que é a fonte de renda? Se precisa trabalhar para sustentar ou não, se é proprietário ou não. Mas pode ser que a pessoa tenha uma certa condição de vida e tenha uma visão subjetiva diferente. Daí você fala, consciência de classe. Ela reconhece seu papel de acordo com a classe a qual pertence de acordo com quem, né? De acordo com uma interpretação posterior. Então, você, uma pessoa pode muito bem se enquadrar na definição de proletário para o Marx, ou enfim, qualquer outra, e achar que não se enquadra. Então, ela não tem uma visão subjetiva de classe, embora ela possa ser considerada objetivamente como parte da classe proletária, né? Tá. Eu esqueci de deixar um espaço aqui para deixar essa Bom, então aqui a Dona Sabadell fala sobre alguns elementos do estudo de classe social. O primeiro deles é a desigualdade. Eu vou tentar explicar, não, tentar, né, abordar isso da seguinte forma. Existem diferenças, né? A sociedade, né? Quer dizer, existem diferenças entre as pessoas. Bom, tem pessoas que são trabalhadores e tem pessoas que são proprietárias, né? Tem trabalhadores que são intelectuais e trabalhadores que são manuais. Tem aqueles que são servidores públicos, né? E tem aqueles que são empregados CLT. Isso aqui no ponto de vista produtivo. Mas também, bom, tem homens, tem mulheres, tem ricos, tem pobres, tem católicos, tem protestantes, né? Ou ateus. A sociedade tem as pessoas são diferentes da sociedade. Sociedades complexas, em especial, são sociedades que prezam pela diferença entre as pessoas. Só que em determinadas sociedades, essas diferenças, elas não são apenas diferenças. Elas também são estruturas de desigualdade. Porque, né, as pessoas podem ser diferentes. Mas no momento que elas são desiguais, isso significa que existe uma hierarquia, né? A desigualdade é uma relação de hierarquia. E cada sociedade vai ter as suas hierarquias de desigualdades individuais nas vidas privadas. Quer dizer, cada sociedade vai ter, né? vai ter diferenças transformadas em desigualdades de diferentes formas. A gente pode falar, por exemplo, uma sociedade em que tem machismo, né? Opressão do gênero feminino, racismo, né? Opressão das pessoas negras. Alguma sociedade pode ter um preconceito contra pessoas de determinada religião. Por exemplo, na Índia, né? que tem protestos violentos contra os muçulmanos por parte da maioria hindu, ou então na África, né, que ainda tem perseguição de pessoas por causa de
de sua religião, ou mesmo na Europa, né? A gente vê, por exemplo, políticas de exclusão de imigrantes muçulmanos, pessoas muçulmanas, enfim. Então, são diferenças que determinada sociedade se transforma em desigualdade por questões históricas, etc. E a desigualdade, ela já é uma relação, então, de hierarquia. Já é uma relação em que alguém está tendo sua liberdade prejudicada. Bom, e aqui um exemplo que é candente é o de, né, pessoas pobres em geral, né, pessoas mais pobres em geral, que não conseguem exercer seus direitos por falta de condições materiais. Então, que eu teria um exemplo, né, seria a exploração em condições análogas à de escravo, em que existe a negação dos direitos sociais da pessoa, ou mesmo dos direitos civis da pessoa, que está vivendo uma situação análoga de escravo de maneira ilegal. Aqui, então, a desigualdade de acesso à renda, né, de proteção social, etc., foi tão grande que a pessoa foi colocada numa situação na qual ela não pode exercer seus direitos. Claro que a gente pode pensar em outros exemplos não tão drásticos, né? Bom, o que acharam dessa ideia da desigualdade, né? Porque daí qual que é a questão aqui? A questão é que o direito pressupõe que as pessoas são iguais, né? O direito, todo mundo é igual perante a lei. No entanto, na sociedade, alguns são mais iguais do que outros, né? Assim, do ponto de vista do direito, não. Mas nas condições materiais da vida, acaba que eventualmente uma pessoa não consegue exercer os seus direitos com a mesma habilidade que outros. Eu concordo plenamente. A nossa sociedade, né, professor, ela, não digo assim, ela se diversificou mais do que a sociedade lá do tempo de Marx, né, quando surgiram lá as revoluções, a revolução industrial e tudo mais, né. Claro que lá tu tinha uma massa mais, digamos assim, homogênea, né, de trabalhadores. Hoje a coisa é bem mais diversificada. Tem gente que trabalha, tem gente que tem patrão, tem gente que não quer ser empresário, que monta seu pequeno negócio, né? Tem outras pessoas que vão trabalhar como prestador de serviço. Tem outra massa de trabalhadores que eu observo bastante hoje, que são essas pessoas que são contratadas por essas empresas de prestadores de serviços, que são as terceirizadas, né? Digamos assim. Essas pessoas hoje no universo do trabalho estão sofrendo bastante, assim, até com relação aos seus direitos trabalhistas. Essas empresas, muitas não pagam salário, muitas deixam as pessoas entrar sem salário por né, não recebe salário no dia que deveria receber. Mas, enfim, é interessante observar isso, né, que hoje a gente tem essa diversidade maior, assim, né, embora eu acho que ainda exista, eu acho, assim, essa exploração. Inclusive, escravidão ainda existe, né, no Brasil tem vários casos, trabalho infantil e tudo mais. Sim. Isso é legal, obrigado. Eu acho que na questão que o colega falou, eu acho que ainda existe na questão dos gêneros, né? Tanto o profissional masculino quanto a profissão feminina. Acho que cortou, Débora. Cortou o microfone. Cortou o uma microfone, desigualdade, Débora. fala na questão. Repete tudo, Débora. Cortou tudo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. É que cortou tudo que tu falou. Na questão que o colega colocou ali, eu acho que ainda também existe desigualdade na questão profissional quando se fala de gênero, né? O feminino e o masculino. Eu ainda acho que há uma desigualdade nessa relação profissional. Sim, com certeza. Isso, não apenas profissional, mas em relação também aos trabalhos domésticos, né, por exemplo. Isso é bem compreendido, assim, como o trabalho doméstico, trabalho de reprodução da vida, né? Ele, em sociedades que nem a brasileira, ele sobrecarrega mais a mulher do que o homem.
daí isso tem efeitos importantes do ponto de vista do acesso ao trabalho, capacidade de produção, etc. Né? Então, sim, são questões que são históricas, que são, né? E que não basta, né? Que não basta o princípio da igualdade, né? Uma abstenção do Estado para diminuir. Quer dizer, o Estado se abstém, essas coisas, a tendência é perpetuar aos séculos, né? Então, nesse caso, o Estado tem que agir positivamente. Um exemplo disso, né, senhor, a gente pode usar, eu acho, é a questão da própria escravidão nos Estados Unidos, né? Que teve a ação direta e totalmente responsável do Lincoln, né? Do presidente Lincoln na época, né? Porque ele porque teve o episódio da Guerra Civil, né? Foi uma das guerras mais sangrentas dos Estados Unidos, né? E até hoje isso se reflete, né? Porque na Guerra Civil os Estados Unidos se dividiu em dois, né? O norte, que defendia, né, o fim da escravidão, e o sul, que era totalmente, ainda é em parte, né, escravocrata, escravagista, assim, enfim. E a Guerra Civil foi um episódio de choque, né, de duas ideias, de duas realidades, e que acabou pela bom, vamos pegar, o Vinícius falou aqui, agora vamos botar a posição marxista aí no meio. Né? O Vinícius falou, foi o choque de duas ideias, né? Falou assim, né? Sim. Uma ideia pró-escravagista e uma ideia anti-escravagista, né? Então, como é que... Tudo bem. Se fosse um marxista falando, ele ia dizer o seguinte, olha, né, por que aconteceu a guerra de secessão, né? E a consequente fim do regime escravocrata nos Estados Unidos. Olha, não é porque as pessoas tinham ideias diferentes, não era porque o Lincoln tinha uma ideia, né, melhor, uma ideia mais evoluída, qualquer coisa assim. É porque tinha pressões estruturais, porque tinha um norte que estava avançando na produção capitalista, né, e que estava exportando, e tinha o sul que estava arraigado na produção, né, de latifundiária com exploração de mão de obra escrava. E daí tinha problemas de integração desses territórios com duas formas tão diferentes. E daí o norte, estou especulando aqui, não sou especialista nisso, né? Sim. Mas então o norte teve, né, conseguiu se tornar economicamente mais poderoso, como de fato era, e a partir disso quis expandir a sua forma de produção capitalista plena para o sul, né? Enfim, então uma visão marxista, ela não falaria na ideia, não falaria que tem uma ideia que é boa, uma ideia que é ruim. E dizer assim, o que aquelas pessoas, né? Como aquelas pessoas produziriam? Aquela pessoa produz assim assado, né? Quer dizer, produz produção capitalista versus produção escravagista, né? Então, seria por conta das pressões infraestruturais, desse ponto de vista, que teria causado o desenvolvimento das ideias. Mais ou menos. Legal, acho que isso ilustrou legal. Certo. Tá. Acho que tem mais uma coisa ou outra aqui para mostrar para vocês. Tá. Certo. Então tá. Então o que são as classes, né? As classes é uma diferença que pode ter qualquer tipo de origem transformada em hierarquia, transformada em algo algo que viola, né, o princípio da igualdade. Uma classe, ela denota uma relação de desigualdade. Bom, e no capitalismo, né, tem mobilidade. Por quê? Porque se diz que como a Ana Lúcia Abreu fala no manual, né, um sistema com estratificação aberta. Isso quer dizer o quê? Que nem um servo, se o cara nascia servo no feudalismo, ele ia morrer servo. Bom, podia ser que ele fugisse, tá bom. Mas assim, né? Então, antes do capitalismo, tinha baixa mobilidade, estratificação fechada, né? Quer dizer, o cara nascia numa classe, a tendência era continuar naquela classe para sempre. A tendência não, a norma.
No capitalismo, existe mobilidade social. Ou seja, ninguém é juridicamente proibido de ascender ou descender de classe, descender de fortuna. Entretanto, né, a nossa Badal pontua que em diferentes períodos ou lugares pode existir maior ou menor condição, menores condições, né, de ascensão social. Quer dizer, não é porque se permite mobilidade social que ela exista. Quais são os tipos de mobilidade? Então, mobilidade horizontal e mobilidade vertical. O que é mobilidade horizontal? Né? É a ascensão dentro da mesma classe. Quer dizer, o cara continua proletário, né? É proletário, continua proletário. Ou então, aqui no exemplo, né? Um advogado, é um profissional liberal, vamos dizer assim, né? É um profissional liberal, ele continua um profissional liberal. Só que ele desenvolve a sua profissão, né? Consegue melhores casas, ganha dinheiro, né? Ganha fama, etc. E, portanto, ele ascendeu dentro da classe dele. Ou então, mobilidade vertical, que tem uma mudança de classe. Então, um operário do setor metalmecânico guarda recursos, aprende como trabalha bem e tal, consegue financiamento, abre seu negócio, tem sucesso. Então, ele passa a ser um empresário. Né? Então, aqui é um caso em que o cara era, vamos pensar assim, proletário, e passa a ser, né, empresário. Era operário, passa a ser empresário, tem uma mobilidade vertical, portanto, uma mobilidade de uma classe para outra. Ou pode ser o contrário, o cara pode ser empresário, quebra a empresa, e daí ele vai se transformar num trabalhador assalariado. Né? Pode ser. Outra forma de interpretar, né, é a mobilidade intergeracional. Que significa isso, né? Significa a ascensão de uma geração para outra na família. O que geralmente acontece por meio de educação, né? Recentemente por meio do ensino universitário. Por quê, né? Tem os pais, né? Trabalham em funções mais simples, etc. Eles conseguem mandar os filhos para a universidade, ou então, pais ainda mais simples, conseguem mandar os filhos completar o primeiro e segundo grau e terem acesso a melhores postos de trabalho, melhores empregos e, portanto, ascenderem dessa forma. Também tem a questão do casamento, né? O pessoal tem um casamento que permite a ela... Nossa, o que está acontecendo aqui? A ela mudar de classe. Legal essas questões, então, da mobilidade. São coisas bem simples, né? Sim. Uhum. Vamos lá, estamos quase acabando isso aqui. Bom, então, fala assim, qual que é a relação, então, entre o direito e a ideia de classe? Assim, o direito moderno é neutro. O que significa, né? O feudalismo, né, Vinícius? O feudalismo tinha uma postura clara. Tu pega lá as ordenações filipinas, ordenações manuelinas, né? Elas diziam, se o cara era de uma classe lá, era nobre, assim mesmo está escrito, se era nobre, então ele não podia ser torturado. Se não fosse nobre, podia, né? Se o cara fosse, né, enfim, regras. Então, no direito moderno não tem especificidade, né? Não tem consideração de classe. Politicamente, né? Quer dizer, todo mundo tem os mesmos direitos. Todo mundo tem os mesmos direitos. Isso aqui, do ponto de vista teórico, a gente pega lá desde o Hobbes. Todo mundo tem os mesmos direitos. Esse direito, então, ele é adequado aos regimes liberais democráticos, por representação. Cada pessoa um voto. E é adequado também ao sistema econômico capitalista. Por quê? Porque presume a livre iniciativa, liberdade de propriedade, liberdade de contrato, intercâmbio, né, o valor social do trabalho. Quer dizer assim, o direito nada mais faz do que garantir as condições jurídicas para o desenvolvimento do sistema capitalista. O que a Ana Lúcia Badal fala isso por quê? Por que essa proposição, né?
Porque o sistema capitalista é o sistema do mercado. É o sistema da troca de mercadorias por dinheiro, em que todo mundo em que o dinheiro é igual para todo mundo, né? O dinheiro todo mundo não tem nenhum limite ao intercâmbio, né? Laissez-faire, laissez-passer. Então, a ideia aqui é que tu garante tu garante a igualdade e todo mundo vai poder comprar e vender como quiser. Então, o direito que é neutro do ponto de vista de classe, né? Ele é adequado para o sistema econômico capitalista, mas não para o feudal, coisa que vale. Daí aqui tem essa citação aqui, né, do Pascanes. Pascanes eu acho que é o melhor dos juristas marxistas, né? Ele era soviético, ele foi importante lá na época no início lá da União Soviética. Depois, quando teve o Stalin lá, ele acabou sendo desaparecido. Mas aí o que ele fala assim? Fala assim, ó, é apenas na sociedade burguesa capitalista que o proletário surge como sujeito que dispõe de sua força de trabalho como mercadoria, né? Então, a burguesia faz o proletário, né, na sociedade capitalista, o proletário, né, surge como sujeito que dispõe sua força de trabalho como mercadoria. Isso aqui é a relação dialética entre burguesia e proletariado, né? Mas é apenas nessa sociedade que a relação econômica de exploração é juridicamente mediatizada sob a forma de um contrato. Nas outras, né, no servidão, no escravagismo, não era contrato, né? É justamente por isso que nessa sociedade burguesa, na sociedade em que a burguesia tem domínio, a forma jurídica adquire uma significação universal. É por isso que a ideologia jurídica, né, se torna, por excelência, a ideologia por excelência, e que a defesa dos interesses de classe dos exploradores, né, surge sempre e crescentemente como a defesa dos princípios abstratos da subjetividade jurídica. Por quê, né? Porque a ideia de igualdade é suficiente para que as pessoas, né, a ideia de uma igualdade abstrata é suficiente para que as pessoas se comportem como se fossem iguais no mercado. Acho que com isso aqui a gente acaba. Ainda assim, o direito moderno, né, ele acaba tendo preocupações sociais, que nem alguém falou ali nos direitos sociais. O direito do trabalho, políticas públicas de saúde, educação, previdência social. E ainda mais atualmente, né, preocupações de cunho identitário, ações contra a opressão de raça e de gênero. Nesse sentido, não é que o direito tenha deixado de ser, né, universal, né, e voltado para indivíduos. Não é isso. A questão é que aqui o direito não está visando eliminar diferenças sociais da vida privada. O direito não deixa, não faz os empregadores se tornarem empregados, né? Enfim, homens se tornar mulheres, ricos se tornar pobres, né? Mas o direito visa, quando tem essas políticas sociais, impedir que a existência de diferenças sociais, que numa sociedade livre, ela extrapola o que é juridicamente tutelável, mas, enfim, visa impedir que as diferenças sociais se tornem, né, desigualdade e opressão contra indivíduos particulares. Essa ideia específica, que é uma ideia de liberdade, né, aparece, por exemplo, em John Stuart Mill, no seu artigo, no seu livro chamado On the Liberty. Que a desigualdade sempre vai existir, né, professor?
que tu acha, Carlos? Desigualdade sempre vai existir, né? Sempre vai, A né? questão é que o direito ele tem que garantir, no caso, que essas desigualdades, que não haja prejudicados, digamos assim, pelo fator da desigualdade, né? Aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Como o senhor citou ali, tem também essas leis que buscam amparar ou pelo menos resguardar os direitos, né? Para que as pessoas não sofram opressão, mas a diferença sempre existe, né? Acho que sim, né? Uma sociedade como uma sociedade livre, né? E as sociedades são historicamente construídas, né? Tem suas histórias, etc. Então tem as suas diferenças. A própria ideia de sociedade é um pouco uma ideia hierárquica, né? Tu fala sociedade, né? Tu fala em algum tipo de hierarquia, né? O que é uma sociedade? Já fala que já tem a própria ideia de sociedade tem a noção de divisão de funções, algum tipo de estrutura que é enfim. Então, bom, concordo com o Carlos. Né? Tem o desenvolvimento do Estado dos direitos sociais serve como forma de impedir que essas diferenças, né, desigualdades sociais sejam, né, deem causa à opressão, né, e à desigualdade e à injustiça, né? Vou pegar aqui. Mas é isso, aí que entra o raciocínio, né? Dá para concordar com essa ideia do Marx, assim, de que tem que haver o conflito entre o proletariado e a burguesia e que daí surge a transformação, ou que esses conflitos sigam de tal forma até que o proletariado se insurja e tome o poder, digamos assim, seja por forças democráticas ou não? Ele escreveu isso aqui lá no século XIX, né, 1800 alguma coisa, né, 1850, Sim. 1860. Assim, é difícil falar, né? Assim, ele não estava. Assim, o que vocês acham? Eu porque acho. isso. Fala, Carlos. Não, desculpa, Vinícius. Eu Não, estava vai, pensando toca a que ficha aí. mesmo que não existisse o Marx na história, né? Mesmo que não tivesse surgido o Marx, ou como o professor falou, né? Que mesmo que ele tenha, imagine que ele tivesse seguido uma carreira acadêmica como professor e não surgisse o Marx histórico que a gente conhece, né? Eu acho que mesmo assim os trabalhadores, de uma maneira, eles iam encontrar uma forma de organizar suas ideias e de tentar mudar a sua condição, né? Mas eu acho que Marx, claro, foi fundamental por causa disso. Que aí, eu concordo contigo, Carlos, de uma forma ou de outra, o conflito ele vai acontecer, né? Só que quando tu tem uma inspiração para isso, né? Fica bem mais exatamente. Tu propicia, por exemplo, assim, ó, eu tô até falando isso porque eu vi uma entrevista do Eduardo Jorge. Para quem não lembra, o Eduardo Jorge ele foi vice da Marina Silva nas eleições de 2010, se eu não me engano. Acho que foi 2010, acho. E o Eduardo Jorge, até então estava no PV, né, no Partido Verde, junto com a Marina, e ele foi do PT, PT de lutas mesmo, né, de 1980, aquela questão do proletariado, e ele falou numa entrevista, e até tem no YouTube, se procurarem ali, vocês vão achar, que ele falou assim, olha, na verdade, desde 88, as eleições, que a gente nunca quis, a gente de esquerda nunca quis o socialismo, a gente nunca quis isso, a gente queria a ditadura do proletariado. Né? Então, a gente queria justamente que o proletariado tomasse o poder e que a gente ditasse as regras do jogo, entendeu? Então, por isso que eu perguntei até, porque, professor, essa questão de se dá para concordar com o marxismo, né? Porque faz com que se insurjam esses discursos, tu entende? Sim, de uma outra, do outro lado, digamos, querer dominar, né? Exato. Porque daí tu cria aquela ideia de oprimido e opressor, chega uma hora que isso nunca vai acabar, essa guerra. O oprimido vai virar o opressor. Exatamente. Então, quanto mais tu estimula, se todos os dias eu disser pra ti assim, Carlos, esse teu emprego aí, os caras eles estão abusando de ti. Amanhã eu digo a mesma coisa, Carlos, esse teu emprego, os caras estão abusando de ti. Só que pra ti tá bom, entendeu? Vai chegar uma hora que de tanto eu falar pra ti que os caras estão abusando de ti, que tu vai dizer assim, chega, não quero mais essa porcaria desse emprego. Né? E aí a oportunidade que tu tiver de ferrar esses caras, tu vai fazer isso, entendeu? Sim.
Se pensar assim, né? O que tem, né? No marxismo, assim, né? Tem uma ideia, assim, pelo menos na minha leitura, tem uma ideia utópica, né? Qual que é a É ideia utópico, utópica é. do marxismo, né? Seria a ideia de que nem eu botei ali até, a ideia de que esse conflito chegaria ao final quando a classe proletária ganhasse. Por quê, né? Porque o Marx pensa assim, a classe proletária ela é universal, porque só tem a prole, não? São os trabalhadores, só tem o próprio trabalho, então ela não tem nenhum conflito depois dela. Sim. Né? Então tem essa, bom, assim, é difícil falar essas coisas, né? Tem pouco tempo agora, mas eu estava aí lá na sala dos professores, né? Falando do professor Sclia, não sei se está dando aula ainda, tomara que sim, né? E ele falou assim, pois é, né? Tá falando que estava dando aula essas coisas. Eu acho que ele falou assim para mim, eu acho que o problema do Marx foi que ele não deu Maquiavel. Eu fiquei pensando, será que o que ele quis dizer com isso, né? E daí eu pensei, olha, acho que pode ser, sabe por quê? Porque Maquiavel tem essa ideia, né? Uns querem explorar, uns querem oprimir, outros querem não ser oprimidos, né? E no Marx a questão econômica modula tudo. E daqui a pouco, bom, tem outras formas de dominação também, de exploração, né? Que não são somente econômicas, podem ser políticas, né? Podem ser de outros tipos de clivagens. Até essa questão do Estado, segundo Marx, defender a burguesia e fingir que defende o interesse de todos, né? Isso cria uma dependência até do próprio proletariado em relação ao Estado, né? Isso é uma ideia bem frequente mesmo. Que é o errado, né? Porque não pode criar pessoas dependentes do Estado, né? Tem que criar. Quem é comunista defende que tem que ser assim, né? Quem é liberal defende que o Estado tem que prover o mínimo, né, para os cidadãos, para a sociedade, mas não, na verdade não é assim, né? Não, tem momentos históricos e momentos históricos. Exato. Assim, acho que alguém escrevendo lá quando o Marx escreveu isso, né? Acho que assim dá para entender que ele tivesse tanta certeza desse negócio, né? Porque ele veio numa época de muitas revoluções. Ele vê lá, né? Não está muito depois da Revolução Francesa, tem todas as guerras na França, os levantes lá da Comuna da Primavera dos Povos. E também não estava tão errado, porque olha todas as revoluções que tiveram depois, né? Então, esses movimentos aconteceram, né? É que o problema é que, segundo, é que nem você falou, né? Uma ideia utópica, né? Porque, segundo Marx, acabaria quando o proletariado assumisse o poder, né? Mas diversas vezes na história o proletariado já assumiu o poder e ao invés de pensar naqueles que estão lá na parte de baixo da pirâmide, né? Ele pensa o quê? Não, olha só, eu sofri tanto, agora é a vez deles sofrerem o que eu sofri, né? E aí por isso que essa roda gigante não para nunca. O problema é que o proletariado assumiu o poder, né? Mas que proletariado? Já não é mais. Quando assume o poder, já não é mais proletariado, né? É por aí, né? É por aí. Então, sim, esse é um tema bom de discutir. A gente podia discutir isso aqui durante horas e horas e horas, né? Sim, verdade. De qualquer forma, só para se precisasse falar uma coisa assim para fechamento, né? Acho que eu poderia falar que estudando assim movimentos políticos e tal, como é que a política se organizou, assim, de fato, né, esse pensamento de classes, né, que interpreta a existência de classe, que nem o Vinícius falou, eu sou da classe tal, né? O cara incomodando lá, dizendo que eu sou da classe tal, da classe tal. Isso teve um papel importante no desenvolvimento dos direitos sociais, né? Tanto que hoje, quando as pessoas pararam de pensar assim, né, porque agora é empreendedorismo, né? Todo mundo tem que ser empreendedor, não sei o quê. Olha lá o gato. O Mufasa, o cachorro. Essa é a classe dominante da casa do Vinícius. A classe dominante da casa do Vinícius é a canina. Aqui é. É a classe dominante. Então assim, eu já estou trocando miúdo, assim, né? Então, a forma de pensar dessa forma foi a forma que se criou, né, até recentemente, para se discutir o problema. Né? Foi a forma que se interpretou para discutir o problema do ponto de vista
político, né? Essa ideia de classe e tal, né? Ela de fato teve um papel importante no desenvolvimento dos estados, para os estados de direito, estados sociais, né? Estados sociais além de estados democráticos, etc. E hoje, quando a gente tem a decadência desse pensamento, né? A gente também tem a decadência dos sindicatos, dos partidos desse tipo, e também tem, né, uma situação de aumento da desigualdade econômica, né? Em todo mundo, desde a década de 80, né? Tem aumento da desigualdade, aumento da concentração de renda, concomitantemente ao aumento a queda da importância dessas interpretações, né? Depois da queda da União Soviética, enfim, esse monte de coisa. Mas por quê, né? Porque as coisas estão conectadas. Quer dizer, o modo como as pessoas... Agora, assim, por quê, né? Porque também muda, pensar marxistamente, né? Também muda o modo de produção. Quer dizer, hoje não tem mais aquelas indústrias, quer dizer, tem, né? Mas aqueles bairros que eram só operários, né? Que no Brasil nunca teve, né? Mas, assim, essa classe, né? Proletária, né? Vestida de azul, indo para a fábrica, etc., de maneira muito, né, representa 40% da população. Hoje não, o serviço é mais importante, né? Tu tem a uberização, né, que são os pequenos profissionais que não sabe se são profissionais liberais, o que são, né? Enfim, mais complexo. Gostaram? Indústria... Oi, Carlos. Muito bom, professor. Muito legal a aula. Que bom, Carlos. É que isso aí a gente começa a falar e não para mais, né? Verdade. Podia ficar falando. Mas o Brasil, a indústria está meio fraca, né? Já faz um tempo, assim, né? Talvez não se compare, né, com outros países, né, desenvolvidos, né, do ponto de